Salve, torcedor vascaíno. Bom dia. É um prazer estar com você por aqui nessa quinta-feira pela manhã. Infelizmente, depois de um jogo que tirou um pouco da confiança do torcedor vascaíno. E antes de eu começar a falar aqui sobre o jogo de ontem à noite e já projetar essa decisão do próximo sábado, eu vou pedir um favor para você que não custa absolutamente nada. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, que é ótimo para fortalecer o nosso trabalho aqui no AV+. E também dá uma olhadinha se você já é inscrito. Se não for, por favor, faça a sua inscrição. Torcedor, ontem à noite, infelizmente, o Vasco foi goleado pela equipe de São Paulo por 3-0. Numa partida que o técnico Rafael Paiva tentou escalar juntos Payet e Coutinho. Eu vou falar para você, torcedor, que quem acompanha o meu trabalho aqui no canal sabe que eu batia nessa tecla desde que o Coutinho chegou no Vasco. Que essa escalação de ambos no Vasco, no início de uma partida, era algo que precisava ser muito bem equilibrada pelo restante da equipe. Caso contrário, não iria dar certo. E eu não venho aqui com alegria trazer essa notícia para você, torcedor, porque sempre quando o Vasco perde, eu fico triste. E eu gostaria que em algum momento eu pudesse ver, jogando juntos em alto nível, Payet e Coutinho. E não é só por característica de jogador, é por condição física. Se você olhar, por exemplo, o Lucas Moura do São Paulo, que também é um jogador com uma idade parecida com Payet e Coutinho, que também é um jogador que veio da Europa, tem 7, 8 anos de Premier League, só que fisicamente ele está... Se você juntar a condição física do Coutinho e a condição física do Payet, a do Lucas Moura é melhor do que a dos dois juntos. Então, assim, esse é o grande problema. Eles não estão preparados fisicamente para aquilo que o futebol hoje exige. E daí acontece aquilo que aconteceu ontem à noite. Só que os problemas do Vasco para essa decisão contra o Atlético Mineiro, eles vão muito além de uma escalação pura e simples de Payet e Coutinho juntos. Infelizmente, as contusões de Adson e também de David deixaram a equipe do Vasco órfãos de jogadores pelas beiradas. O técnico Rafael Paiva está tentando algum tipo de modelo que possa dar um encaixe para essa equipe recuperar o rumo. E ele não está conseguindo. E ele deixou claro isso ontem na coletiva. O Adson era aquele extrema construtor que em determinado momento batia no gol, em determinado momento vinha para dentro tabelar, em determinado momento achava o centroavante na cara do gol. E o David era aquele extrema, quase como um segundo atacante, que tinha muita finalização durante os jogos. Dificilmente passava um jogo em que o David não fazia um gol, não dava uma assistência ou levava perigo ao goleiro adversário. E com a ausência desses dois jogadores, nós não temos ninguém, nem com a capacidade do David de segurar a bola, de finalizar com as duas pernas, de chegar próximo ao Verratti, e nem com a possibilidade de fazer aquilo que o Adson fazia. Um dos titulares dessa extrema hoje, num primeiro momento e que jogou ontem à noite, é o Emerson Rodrigues, que é uma característica completamente diferente dos dois titulares que eu trouxe. E daí sobra uma vaga, que o Rafael Paiva vai precisar estudar muito o que ele pode fazer para a gente machucar mais o Atlético Mineiro no sábado. Será que a dobradinha do Puma com o Paulo Henrique, como foi na Arena MRV, e eu diria para você, torcedor, que em alguns momentos eu gostaria de ver uma troca. Se ele vai optar pela essa dobradinha, e aqui, torcedor, eu já estou projetando o Atlético Mineiro, porque falar do jogo de ontem, eu vou falar muito pouco, porque a porrada foi meio grande e escancarou muitas coisas que a gente já está cansado de falar. Mas para não perder minha linha de raciocínio, eu vou falar dessa ala direita do Vasco. Eu prefiro em alguns momentos o Puma jogando na primeira linha, porque é um cara que se adapta melhor à saída de jogo, tem mais qualidade para sair com a bola, e o Paulo Henrique tem mais velocidade para atacar o espaço.
E não seria nenhuma novidade, porque o Paulo Henrique jogou assim no Juventude, já jogou na segunda linha, então estaria ambientado. E eu vejo que no próximo sábado a gente vai precisar propor o jogo e atacar espaço. Então, para propor o jogo, eu vejo o Puma trabalhando de trás melhor e o Paulo Henrique atacando espaço melhor. Ou então, a outra opção é o Paulo Henrique na lateral direita e o Ryan jogando de pé trocado lá na frente, porque a gente precisa de atacantes, de jogadores que façam gols, para a gente poder tirar essa diferença. O Ryan, que não jogou tanto esse ano, mas tem 5 gols, tem 2 ou 3 assistências. Então também seria uma boa possibilidade ele jogar nessa segunda linha. Uma outra alteração é a entrada do Léo na zaga junto ao João Vitor. Todos nós sabemos que o Léo, infelizmente, nos últimos 15 jogos que ele fez com a camisa do Vasco, ele fez 10 bons jogos e 5 que ele erra e o Vasco toma o gol. Só que, infelizmente, o Maicon, ontem à noite, chegou um determinado momento que o Rafael Paiva não sabia mais o que fazer. Porque ele começou o jogo jogando pela direita. Mas o Maicon pela direita deixa o João Vitor órfão pelo lado esquerdo. O João Vitor não rende bem pelo lado esquerdo. A melhor chance do Vasco ontem no primeiro tempo, quando o Vasco perdia já por 1-0, aliás, num gol, uma falha do Léo Jardim, foi quando o João Vitor acha o Paulo Henrique na direita, que ele é bom nesse passe, quando ele tá pelo lado direito, e o Paulo Henrique acha o Coutinho, que infelizmente nem chuta no gol, nem passa para o Verratti. Aliás, o Coutinho ontem à noite, em 2 oportunidades, perdeu possibilidades claras de gol. Então, o lado direito a gente precisa resolver dessa maneira. E a zaga, a gente precisa da volta do Léo, sim. E aí vem o tema principal do meu Acorda de hoje, que se o torcedor observou, eu coloquei na capa. O Rafael Paiva precisa voltar às suas convicções e escalar o Vasco pela sua cabeça. Eu não estou dizendo aqui que tem ingerência de alguém do Vasco nas escalações do Rafael Paiva. Não é isso. Talvez pela falta de experiência, por não ser um treinador tão renomado, cascudo que a gente fala na linguagem do futebol, o Rafael Paiva tenha aberto mão das suas convicções em alguns momentos e começou a querer escalar o time da massa, o time da galera. Só que quem treina o dia a dia, quem conhece o elenco e quem sabe o que cada um pode render, é o Rafael Paiva. E eu acredito que ele está muito bem observado e assessorado por Felipe e por Pedrinho. Então, para o próximo sábado, esquece a arquibancada e volta com o Léo ao lado do João Vitor. Esquece a arquibancada e coloca o Payet no banco. E isso era uma postura que o Rafael tinha assim que assumiu o Vasco. Eu lembro que as escalações do Vasco sempre apareciam alguma surpresa, jogadores da base, colocou Estrela de titular, colocou Leandrinho de titular, colocou JP de titular, sacou Payet em vários jogos, deixou no banco, tirou Payet durante as partidas, sabe? E é isso que eu estou sentindo falta no Paiva, da sua convicção. Talvez o trabalho vai precisar dar uns 2 passos atrás, ele chamar a comissão técnica toda. Infelizmente, Felipe teve o falecimento do seu pai, eu acho que não vai poder participar agora nos próximos dias, normal, né? Você perder um pai é algo muito difícil, mas as pessoas que cercam o Rafael Paiva, entender quais foram os melhores jogos do Vasco sob o seu comando e dentro daquilo que a gente tem no elenco, tentar adaptar essa equipe para esse confronto de sábado. Porque essa equipe que entrou jogando ontem não tem a mínima condição de vencer o Atlético Mineiro no próximo sábado. A gente vai precisar mudar, tanto em peças quanto em posicionamento. E para encerrar o meu acorda hoje daqui, eu quero falar, por exemplo, dos volantes do Vasco. Ontem, eu até troquei uma ideia com o Joel no pós-jogo, que tanto o Hugo Moura quanto o Matheus Carvalho estavam saindo para caçar muito à frente. Em determinados momentos, eles estavam saltando à frente do Coutinho. Isso está errado. Se a gente quer ter lá na frente essa configuração que a gente teve ontem, a gente não pode ter volantes que saltam lá na frente, porque a nossa recomposição é horrível.
O Lucas Moura ontem, com 30 e cacetadas anos, atravessou o campo todinho sem ser interceptado em nenhum momento. Talvez o Paulo Henrique, se tivesse em campo, teria feito a falta do Lucas Moura no lance do segundo gol do Vasco. Então, o recado hoje é esse, torcedor. A gente levou a porrada, a gente sentiu. Agora, para sábado, esquece. É outro campeonato, é outra pegada. A gente tem que lamber as feridas, ir para São Januário, quem tiver a possibilidade, e empurrar esse time do início ao fim. E que o Rafael Paiva possa dar 2 passos atrás, voltar à sua convicção, fecha o ouvido, trabalha com a sua mente e monta uma equipe do Vasco competitiva para sábado. E ele tem gabarito para isso. Mesmo com a derrota de ontem, mesmo o Vasco a 7 jogos sem vencer, mesmo o Vasco a 5 jogos sem vencer no Brasileiro, o aproveitamento do Rafael Paiva ainda é de 6º colocado no Campeonato Brasileiro da Série A. Ou seja, você é bom, Rafael Paiva. Infelizmente, você perdeu 2 jogadores titulares que desconfiguraram um pouco o modelo ofensivo da sua equipe. Mesmo assim, eu acredito muito que dá para dar a volta por cima. Beleza, torcedor? Dedão no like, compartilha nas suas redes sociais aí. Concorda comigo? Não concorda? Deixa aí embaixo o seu comentário. Outra coisa, eu não tô falando que o Payet não é para entrar sábado, tá? Eu tô dizendo que num primeiro momento, primeiro Coutinho. Num segundo momento, dependendo da circunstância, a gente precisa de jogadores que gostem do gol, só que a postura do Payet também precisa mudar. A postura do Payet ontem à noite, torcedor, eu nem quis entrar aqui hoje muito nessa história, me decepcionou bastante. Andou em campo. E gente andando no futebol de hoje não me serve. Abraço, galera!